Boa tarde, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou começando mais uma aula, 6 de outubro. Referente aqui ao que a gente viu na última aula, nós vimos prisma, que nada mais é do que um pedaço de espelho, digamos assim, né? Onde a luz ela vai entrar com ângulo de incidência e vai sair com ângulo de reflexão. Então, com isso a gente consegue saber D, que é meu desvio. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, essa linha, ela continuaria em linha reta. Em compensação, essa outra aqui, ela está vindo para baixo. Então, esse desvio, né, a gente consegue calcular com o ângulo que entra, o ângulo que sai, menos essa amplitude aqui. E a amplitude, ele nada mais é do que a soma desses dois raios aqui internos. Então, ficou para casa. No caso, a gente fez esse exercício, né, demonstrando esse desvio, né, que era o ângulo, a soma dos ângulos de fora menos o ângulo de dentro. E aí ficou para casa uma questão, que é o que a gente vai resolver agora, em que ele fala o seguinte: um raio de luz passa no vácuo, onde sua velocidade é 3 vezes 10 a 8, para o líquido, onde a velocidade é tanto. O índice de refração no vidro é. Então, o que representa o índice de refração? Vamos pensar ali, ó. O índice de refração, ele nada mais é do que uma relação da velocidade com a luz com a velocidade do meio. Então, basicamente, o índice de refração é o nosso N, ele é dado pela velocidade da luz dividido pela velocidade no meio. Né? Lembrando que o C sempre vai ser a velocidade da luz. E nesse caso, na verdade sempre, né? Ele sempre vai ser 3 vezes 10 a 8. Então, para achar esse índice aqui de refração, eu tenho, vamos ver aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 8. Isso dividido por 2,4 vezes 10 elevado a 8. Então, eu tenho aqui 10 elevado a 8 dos dois lados, posso simplificar. Então vai ficar 3 dividido por 2,4. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui na calculadora. 3 dividido por 2,4, 1,25. Então significa que o índice de refração é exatamente 1,25. Lembra, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade no meio. Logo, menor vai ser esse ângulo aí. Né? Ele vai tender a se curvar menos. Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo para o próximo exercício de casa, ficou esse aqui, ó. Um raio de luz monocromático incide na superfície de um líquido, dando origem aos raios R e R', respectivamente, retratado e refletido conforme indicado na figura. Então o raio R, ele bate e volta, e aí ele fala o seguinte: sendo o índice de refração absoluto no ar e do líquido iguais, respectivamente a 1 e raiz de 2, o ângulo alfa indicado no esquema é. Então ele quer saber esse ângulo alfa aqui, ó. Então repara que aqui essa questão tem muita pegadinha. Por que muita pegadinha? Porque o ângulo que a gente analisa sempre é o ângulo com base na nossa normal. Então o ângulo que eu quero analisar é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X. É esse cara aqui, ó, que eu quero encontrar, e é ele que vai estar na minha conta. Tudo bem? Então vamos encontrar esse cara primeiro aqui, ó. Como que eu calculo o índice de como que eu calculo o ângulo com que ele sai? Então a gente viu que existe uma equação chamada Lei de Snell, que dizia o seguinte: n seno do ângulo N1 seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Em resumo, é isso que a gente tem para poder calcular.
Então vamos lá. Meu N1 é o índice de refração do ar, tudo bem? Então aqui, vou só substituir que esse vai ser no ar e esse vai ser no líquido. Então ali a gente vai trocar os valores de no líquido e no ar. No ar, eu tenho quem? Eu tenho que meu índice de refração vale 1. Aí ele fala aqui, ó, raio, índice de refração absoluto, no ar, 1. E aqui ele vai valer raiz de 2. Qual é o seno desse ângulo? Então aqui é o seno de 45. E aqui meu θ2 seria meu x. Vou botar só em parênteses, só para não parecer que é outra coisa. Então vamos lá. Seno de 45 é exatamente raiz de 2 dividido por 2, certo? Então eu posso dizer que meu seno de x vai ser raiz de 2 dividido por 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Esse raiz de 2 ele vai vir para baixo, então ele vai vir aqui multiplicando vezes raiz de 2. Né? O raiz de 2 está aqui em cima, ele vai descer lá para baixo. Então, eu vou cortar raiz de 2 com raiz de 2. E aí vai me sobrar quem? Meio. Então eu posso dizer que o seno de x é igual a 1 meio. Então, qual é o ângulo em que o seno vale 1 meio? Já deu aqui, ó, dados 1 meio, 30. Então eu tenho que x. Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. X é igual a 30. Os 3 pontinhos significam uma consequência. Logo, né, x é igual a 30. E aí, o que eu tenho? Então, eu acabei de achar esse valor de 30 aqui, ó, que x vale 30. Só que eu preciso encontrar esse cara que é o alfa aqui, ó. Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de um y. Tudo bem? Só para a gente poder definir as letras. E eu vou chamar esse cara aqui de um z. Até então, nenhuma novidade, né? Então eu sei o quê? Que se eu somar o x e somar o y, eu vou obter o quê? Ó? Entre x e y eu tenho o ângulo de 90 graus. Certo? Se meu x ele vale 30, para dar 90, meu y tem que valer quanto? 60, né? Então, meu y vale 60. Muito bom. Então, já sei que parte desse cara é 60. E quem vai ser esse z? Como eu tenho um índice de refração, ó, eu posso dizer o seguinte. Esse z é o mesmo ângulo que ele vai estar aqui, ó, né? O ângulo embaixo e o ângulo embaixo. E aí a gente tem a mesma coisa, ó. Se eu pegar o z e somar 45, por que 45? Porque o complemento dele aqui, ó, olhando para esse cara, eu vou ter 90. Então significa que meu z é quanto? 45, né? 90 menos 45, 45. Beleza, então quanto que vai ser esse cara total aqui, ó, meu alfa? Então, meu alfa ele é igual ao z mais o y. Quanto que vale o z? 45. Quanto que vale o y? 60. Então, esse cara vai dar 105 graus. Então, a resposta é a letra E. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, eu sempre vou analisar o eixo com base, o ângulo com base no nosso normal. Né? Então, esse cara aí, ele deu valores diferentes que não eram
que a gente estava analisando primeiro. E aí o que a gente vai começar a estudar? A gente vai começar a estudar o conceito de lentes, né? Aqui tanto que não tem nada. Então isso aqui é referente à nossa última aula. Então as lentes, em resumo, elas vão ter mais ou menos dois comportamentos. Eu posso dizer que as lentes elas são convergentes, ou seja, lentes convergentes são lentes que elas vão convergir a luz. O que é convergir? Elas vão apontar a luz para um único ponto. E as lentes divergentes são lentes que vão espalhar a luz. Então aqui a gente tem um exemplo de 3 possíveis lentes. Aqui eu tenho uma lente que ela é plana convexa, ou seja, parte dela é plana, parte dela é convexa. Diferente do espelho que eu só analisava um lado, porque a luz batia e voltava, no meu espelho, na minha lente, no caso, eu tenho que analisar os dois lados, porque a luz ela vai bater e vai passar. Então, a minha lente biconvexa, ela é exatamente uma lente que são duas planos, né? Duas bordas para fora. E aqui eu tenho a convexa, côncava convexa, né? Que ela é cortada. E aqui eu tenho minhas lentes divergentes, uma plana, divergente e tudo mais. Então, só para a gente ter uma ideia, na minha lente divergente, o raio de luz ele vai tender a separar. E na minha lente convergente, o raio de luz ele vai tender a atrair. Então, convergente, o próprio nome diz, então eu vou ter exatamente isso. Na lente convergente, a luz ela vai estar se unindo para um único ponto. Na lente divergente, a luz vai estar se espalhando desse ponto. Então ela vai estar literalmente se dispersando. Então, eu vou ter exatamente esse processo com base nas minhas lentes. E aí a fórmula com que eu vou calcular minhas lentes é a mesma. Então, só para a gente ter uma ideia, quando eu vou desenhar essa lente, eu vou desenhar ela com esse símbolo aqui, ó. Então, lentes convergentes, eu vou desenhar ela com o símbolo com a setinha para cima. E as lentes divergentes, eu vou desenhar ela com a setinha como se eles estivessem se encontrando. Então isso aqui é uma nomenclatura para a gente poder identificar o tipo de lente. E aí quais vão ser as imagens geradas nessa lente? É a mesma coisa. Não tem mistério sobre qual vão ser as imagens geradas. É exatamente igual. Né? Da mesma forma que a gente tinha lá que lente convergente é a mesma coisa que espelho côncavo. E lente divergente é a mesma coisa que espelho convexo. Então a gente vai ter lá os vários casos, né, e situações. Só que a única diferença é que a luz ela vai passar. Ou seja, a imagem ela vai se formar do outro lado. Então aqui, ó, deixa eu ver. Então, eu vou ter exatamente deixa eu ver se eu acho uma figura melhor.
eu acho que essa aqui, ela simplifica bem, ó, o que a gente está analisando. Vamos ver se vocês conseguem entender o que está escrito. Ó. Então, eu tenho o meu espelho, eu tenho minha lente, minha imagem está no lado direito, meu objeto está no lado esquerdo. A análise que a gente vai ter é a mesma coisa com o espelho. O único ponto que a gente vai ter que trocar é com relação se a imagem é real ou virtual. Como a luz ela passa pelo espelho, então quando o objeto ele é gerado do outro lado, aí eu tenho uma imagem real. Então vamos olhar o primeiro aqui, ó, objeto 1. Então a luz ela vai bater, vai passar pelo foco, então ele vai gerar um objeto aqui, ó. Então é um objeto que ele é menor do que o 1, é invertido porque está de cabeça para baixo e ele é real. Por quê? Porque a luz passou. Essa é a diferença do espelho. No espelho a luz bate e volta. Aqui não. 2, o objeto 2, ó, ele está em cima do meu centro de curvatura. Então ele vai gerar a minha imagem também no meu centro de curvatura, do mesmo tamanho, ou seja, as posições são as mesmas. 3, entre o centro de curvatura e o foco, então ele vai gerar um pouquinho para fora, ó, exatamente o oposto do primeiro caso. No 4, está em cima do foco, imagem não é gerada. Ó. Então, imagem própria vai ser gerada no infinito, ou seja, não ocorre. 5 é aquela posição onde ele vai aparecer do mesmo lado. Como ele aparece do mesmo lado, a imagem é virtual. Pensa comigo, sempre que a imagem for invertida, ela vai ser real. Sempre, isso serve para espelho e para lente. Sempre que a imagem for direita, ela é virtual. Sempre. Tudo bem? A única questão é a posição com que eles vão aparecer. Então deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem. Aqui, ó. Opa. Algum exemplo de uma imagem. Ali no caso a gente tem o resumo, mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Né? A luz vai bater, vai descer, vai passar, tudo direitinho. Certo? E aí as fórmulas são as mesmas, não mudam nada. Então vamos pegar alguns exercícios que eu tenho aqui. Cadê? Aqui, ó. Exatamente para a gente começar a entender os efeitos. Ó. Um estudante deseja queimar uma folha de papel, concentrando com apenas uma lente um feixe de luz solar na superfície. Então, se ele quer concentrar o feixe de luz, então vamos lá. Se ele quer concentrar o feixe de luz, eu tenho que utilizar que tipo? Um que a luz espalha ou o outro que a luz concentra em um único ponto? Que a luz concentra em um único ponto. E isso é uma lente convergente. Então ela vai ter, ó, a estrutura para fora, tá vendo? Então ele vai utilizar uma lente convergente. Então quais são lentes convergentes? A gente tem o item 1, nós temos o item 3. Ó. Aqui eu tenho uma lente convergente biconvexa, né, que é o nome biconvexa, e a outra plano convexa. E aí a outra eu vou ter uma bicôncava, tá vendo aqui, ó, e a outra é plano côncava, tá vendo? Bicôncava com plano côncavo. Então a resposta certa é exatamente onde vai cair esse cara. Logo, vai ser a resposta que é a letra B. Tudo bem? Dúvidas? Então vamos para o próximo.
Então, ó, na figura que está representando um objeto e uma lente divergente delgado, aproximando-se em um ponto de eixo óptico, vai se formar a imagem conjugada pela lente. Onde vai se formar? Então, vamos pensar aqui, ó. Ele está antes do meu A, que é meu centro de curvatura. Então, a imagem ela vai ser gerada aqui, ó. No caso aqui, eu tenho o meu foco, né? Então, vamos lá, vou fazer a conta direitinho. Eu tenho o meu foco. Então, vamos ver. E aí, ele vai aparecer mais ou menos aqui, ó, em cima do meu centro de curvatura, né? Então, quando ele gerar minha imagem vai estar mais ou menos por aqui. Então, ele vai ser gerado no meu ponto E. É só pensar da seguinte forma: quanto mais distante um está, mais perto o outro está. Em resumo é isso. Olha aqui, ó. Quanto mais distante ele está, o 1 está mais distante, o 1 está mais perto. O 3 está mais perto, o 3 está mais distante. Tudo bem? E aí a gente tem os casos especiais, né? Que é o caso 5 e o caso 4. Tudo bem, gente? Uma dúvida? Então a gente termina por aqui. Continuamos na próxima aula, certo? Na próxima aula a gente faz exercício e tudo mais. Então eu vou dar uma colher de chá e descansar um pouquinho. Tudo bem? Então nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal.